Oiê, tudo bem com vocês? Estou animadíssima em compartilhar com vocês a história do profeta Elias. Pensa num cara muito louco e totalmente dedicado ao Senhor. Vocês não têm ideia do que foi o ministério desse profeta. Recomendo a leitura da sua história na íntegra, que se encontra registrado no livro de 1 Reis, capítulos 17 a 22, e no livro de 2 Reis, capítulos 1 e 2. O ministério profético de Elias foi marcado por muito poder. Para você ter uma ideia, ele foi alimentado por corvos, por uma pobre viúva, por um anjo de Deus. Fez fogo cair do céu, anunciou a seca, anunciou a chuva, dividiu o Rio Jordão. Galera, sensacional! E a mensagem que esses milagres levavam era a fé canalizada no Deus único e verdadeiro, bem como a proclamação das palavras do Senhor contra os falsos deuses. Suas palavras eram direcionadas aos reis e rainha de Israel e de Judá. Acabe foi o pior dos reis de Israel, porque rejeitou completamente a aliança com o Senhor e entregou-se à idolatria. Elias começou o seu ministério como profeta quando Deus o chamou para se apresentar diante do rei Acabe e avisar que não haveria chuva nos próximos anos. Deus também o ordenou a se esconder no Rio Jordão. E ali Deus deu ordem aos corvos para que levassem alimento a ele, garantindo o seu sustento durante todo o período de seca. Elias permaneceu sendo alimentado por corvos durante 1 ano, até que o rio cujas águas ele bebia também se secou. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Então Deus falou com ele novamente e ordenou que ele fosse a Sarepta, onde já tinha preparado uma viúva para o alimentar. Chegando lá, Elias encontra a viúva e lhe pede água e pão. Essa viúva era muito pobre. Tudo que ela tinha era um pouco menos de uma xícara de farinha e um pouco de óleo. Ela respondeu ao profeta que ia cozinhar algo com aquilo que tinha, ia dar para ela e seu filho, iam comer e morrer. Mas o profeta Elias profetizou em nome do Deus da provisão que não acabaria a farinha de sua tigela e o azeite do seu jarro até que Deus devolvesse a chuva sobre a terra. Em um ato enorme de fé, fez a sua única comida para o profeta Elias. Porém, a comida foi suficiente para alimentar também a si mesmo e seu filho por muitos e muitos e muitos dias. Depois disso, o filho da viúva adoeceu e morreu. Elias clamou a Deus e Deus devolveu a vida ao menino. E a viúva pôde glorificar a Deus. Isso está lá, em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 24. Depois de 2 anos vivendo com a viúva e seu filho, Deus ordena que Elias volte a se apresentar ao rei Acabe para dizer que haverá chuva sobre a terra. O rei Acabe, ao encontrar Elias, o chama de desordeiro e imediatamente rebateu este insulto, dizendo que ele é quem tinha trazido a desordem para Israel, transgredindo os mandamentos do Senhor. Elias pede para que reunisse 450 profetas de Baal, seus deuses, para uma competição entre todos eles e somente o profeta Elias, onde eles fariam uma oferta e clamariam cada um ao seu Deus. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Vendo Elias que os profetas de Baal passaram a manhã inteira clamando, sem sucesso algum, tirou o sarro deles dizendo: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 27 a 29.
Elias, estando totalmente certo de que Deus atenderia o seu clamor, chamou o povo de Israel e pediu para encharcar o altar, onde deveria ser consumido por fogo. Clamou a Deus e então Deus mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: "O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus." Isso está em 1 Reis capítulo 18, versículos 38 e 39. Quando viram isto, os israelitas se sentiram enganados pelos profetas de Baal e foram atrás deles para matá-los. Então veio a chuva abundante do Senhor em Israel. Deus abençoou o ministério profético de Elias e a sua completa dedicação a Deus. Em muitos momentos, até se sentindo sozinho, Deus o recompensou com estas e muitas outras manifestações de poder. Não parou por aqui não. Além de sua tão desejada presença. Elias foi tão cuidado por Deus que não experimentou a morte. Deus concedeu a Elias uma bênção especial no momento de sua partida desta vida. Subiu ao céu num redemoinho. E essa bênção teve uma testemunha ocular. O seu sucessor no ministério profético então pôde confessar o poder do Deus de Israel. Galera, se eu fosse vocês, eu não deixaria de ler todas as suas histórias. É de encher o nosso coração de fé em Deus. Com as experiências que Elias teve com Deus, eu aprendo que Ele é quem garante o nosso sustento diariamente e não há limites para a criatividade desse Deus poderoso. Que em momentos de solidão, a comunhão com Ele nos basta. E claro, só Ele é Deus e digno de ser adorado. Deus abençoe. Tchau!